Porque está escrito em 1 Coríntios 6,10, Paulo dá uma relação daqueles que ficarão fora do reino de Deus. Ele diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas eu queria falar de um espírito em especial, que é o espírito de avareza. Esse espírito aí, o qual a Bíblia diz também lá em Efésios que é uma idolatria, também chamado e reconhecido como idolatria. E muitos têm vivido com esse espírito e indo ao inferno com esse espírito. Agora, a primeira coisa que a pessoa, o avarento, deve fazer para vencer esse espírito, ele precisa reconhecer que ele é uma pessoa avarenta, o qual muitas das vezes ele não quer fazer isso. E o segundo passo nós sabemos que é através de oração, jejum, porque tem caça de demônio e esse é um dos mais fortes demônios que existe, que é o espírito da avareza. Eu sempre costumo brincar que o último que se converte é o bolso, né? O bolso, né, da pessoa é o último a se converter. Mas ele, reconhecendo em primeiro lugar e depois entrando em oração, ele precisa tomar certas atitudes. Em Tiago capítulo 1, 14, diz que mas cada um, quando sendo tentado, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelos seus desejos. Depois o desejo, as concupiscências, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, a batalha está na mente. A pessoa tem que travar uma batalha contra esse espírito. E a hora que ele, porque se ela deixar de ser ao coração e ser concebido e dar luz, gera pecado. E pecado é morte. Então, quando a batalha vier na mente do avarento, talvez você já tenha visto alguma pessoa assim, ela precisa então tomar uma atitude contrária àquela retenção que aquele espírito quer fazer. Ou seja, eu já vi pessoas passar em frente ao posto com dinheiro no bolso para abastecer e aquele espírito faz ela segurar o dinheiro, não abastece para poder segurar o dinheiro e acaba a gasolina poucos metros depois. Você já deve ter visto alguém avarento, com certeza. E ela precisa reconhecer em primeiro lugar, entrar em jejum e oração. E quando vier esses pensamentos, ela fazer o que é dito lá em Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele precisa resistir àquilo lá. Se tiver um espírito para ele reter, faça o contrário. Faça o contrário, libere. Talvez às vezes dobrado. Se você tiver uma nota de 10, uma de 5 na carteira para fazer uma doação, uma de 10, dê a de 10. E você vai ver que você vai ganhar mais forças. Você vai enfraquecer esse espírito. Ele vai se tornando mais fraco cada vez na sua vida. E você vai vencer esse espírito no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa vencer quando esse espírito chegar na sua mente e não deixar-nos descer para o seu coração. Porque você é escravo daquele que te vence, diz a Bíblia, lá em 2 Pedro. E nós não queremos que ninguém seja escravo de Satanás. Compartilhe esse vídeo. Talvez o meu intuito é que caia na mão de uma pessoa que tem esse espírito de avareza, que ela possa reconhecer e vencer. Porque só com oração ela não vai conseguir. Ela vai precisar resistir esse espírito, tomando atitude contrária, quando vier aquele espírito de retenção, de segurança, de ganância, que ela possa liberar, ganhar forças, enfraquecer esse espírito, esse demônio, para que ele caia por terra e ela seja bem sucedida. Compartilhe esse vídeo. A minha intenção é ajudar algumas pessoas, porque ficará de fora o avarento, porque está escrito.